Boa noite, irmãos. Meu sonho era sentar nesse banco. Thomas me ligou hoje, nessa cadeira, nem sei se é banco, cadeira, como é que chama. Thomas me ligou hoje e fez esse convite, e aí eu disse, rapaz, se eu não aceitar, você é anátema. Então é melhor que eu aceite, mas para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero ser bastante breve no que eu tenho para compartilhar hoje. E eu quero aproveitar um mês que a gente está, o mês das crianças, e quero trazer uma reflexão para vocês bastante lúdica, bastante simples, porém profunda, creio que vai tocar nossos corações. Quando o Thomas me convidou para vir aqui também, eu sabia que seria um lugar para que eu pudesse trazer a minha oferta ao Senhor, pudesse cultuar ao Senhor. E que seria um lugar também que eu pudesse ser abastecido pelo Senhor. Nos louvores, na palavra, nas orações. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Gente, queria convidar vocês a abrirem em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, um capítulo bastante conhecido por nós, um capítulo que fala sobre temas cruciais na nossa existência, fala sobre perdão, fala sobre humildade, fala sobre tanta coisa importante para a nossa caminhada de fé. Porém, eu quero ficar entre o versículo 1 e 4. E eu quero ler com vocês e a gente vai poder refletir sobre o que Deus quer falar aos nossos corações. Mateus 18, 1. Todos abriram? Amém? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. A gente vive num tempo de bastante precocidade e a gente acompanha o desenvolvimento das crianças e a gente vê e fica abismados e chocados com quanta precocidade. As coisas acontecem muito rápido e antes do tempo. Quem tem filho mais novo pode confirmar isso que eu estou dizendo. E eu falo isso como alguém que já está esperando e ansiando que chegue logo a minha hora para poder desfrutar de tudo isso, até mesmo da precocidade dos nossos tempos. Mas esse texto começa com uma pergunta muito interessante, que na verdade é uma pergunta muito chata, é uma pergunta de adulto. Jamais uma criança faria essa pergunta. Jesus está ali no auge do seu ministério, já havia feito muitos milagres, já havia ensinado bastante aos seus discípulos e àqueles que acompanhavam. Mas aí surge, no meio daquela roda de ensino, creio eu, essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta chata, é uma pergunta de adulto. Essa é uma pergunta, e eu creio que essa pessoa que perguntou isso esperava uma resposta de Jesus e provavelmente ele queria ser um candidato a ser o mais importante no reino dos céus. Porque, de fato, é assim que a gente pensa, é assim que a gente age. Se você observar, a nossa vida é cercada de performances. A gente está sempre se esforçando para poder conquistar algo e mostrar algo e se esforçar e correr atrás e ter resultados. E me chamou muita atenção essa pergunta. Mas aí, Jesus era o mestre dos mestres. E ele tinha uma metodologia bastante especial e peculiar. E ele gostava muito de mostrar de forma prática como eram as coisas. E Jesus dá uma resposta bastante dura. E eu queria organizar um pouco o texto, não que ele esteja desorganizado, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a resposta de Jesus. Jesus primeiro ele pega uma criança, coloca no meio de todos ali, e eu creio que somente isso seria suficiente. Somente a figura daquela criança, a sua simplicidade, seria suficiente para responder a pergunta daquele discípulo.
Mas logo depois ele disse, eu lhes asseguro que, e aí eu quero mudar um pouco a ordem do texto, ele diz, eu lhes asseguro que vocês jamais entrarão no reino dos céus. Eu imagino se ele tivesse colocado primeiro essa frase aí, ia cair, ia soar de forma muito dura para os discípulos. Eu lhes asseguro que jamais vocês entrarão no reino dos céus. Mas aí depois ele lança um a não ser que, contudo, todavia, e ele diz a não ser que, e aponta para a criança, que vocês se convertam e se tornem como essa criança. É um chamado muito profundo que Jesus faz aos seus discípulos naquele momento. Talvez, por tanto caminhar com Jesus e por tanto ver milagres e coisas extraordinárias ali, eles já estavam se achando que estavam em outra dimensão e queriam ocupar um lugar muito importante nessa dimensão. Mas aí, Jesus aparece com esse exemplo. E eu queria refletir com vocês, de forma bem breve, sobre algumas evidências que somente quem nasceu de novo, como criança, pode ter. Algumas marcas de aquele que nasceu de novo deverá ter. E é interessante que a gente olha, eu falo isso através da experiência de simplesmente observar o comportamento das crianças. Eu não quero aqui trazer para vocês uma análise segundo Freud sobre o comportamento infantil, não, de forma alguma. É experiência minha mesmo, é observação da vida dos meus 17 anos de idade. É isso, mano? Confirma? Mas é a observação da vida e também do que a palavra de Deus fala sobre isso. E quando Jesus convida eles a se converterem, e não sei se vocês sabem disso, mas conversão não é simplesmente você mudar as roupas que você veste, você levantar a mão e ir na frente e ir chorando, se arrepender dos seus pecados, atender o apelo do pastor. Eu lembro do dia da minha conversão. Mas conversão é algo que se faz todos os dias. Conversão é mudança de pensamento, mudança de caminho, mudança de atitude. Conversão é isso. E a gente precisa se converter todos os dias. E Jesus, naquele momento, ele coloca essa criança e diz, olha, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aí eu queria compartilhar com vocês de forma bem breve 5 evidências, 5 marcas de quem de fato se converteu e se tornou como criança. E entende o que é já desfrutar do reino dos céus. Porque a gente desfruta do aqui e agora. Depois a gente vai desfrutar do ali e além, na glória com o Pai. Amém? É a primeira evidência. E eu fiz essa mensagem aqui, Deus colocou no meu coração algo bastante lúdica, bastante didática. Eu quero usar os 5 dedinhos da palma da mão. 5 dedinhos da mão, certo? Eu preguei essa mensagem há um tempo e tinha bastante criança misturada com todo mundo. E era incrível que à medida que eu ia repassando os dedinhos, e só quem lembrava era criança. Eu falei, Deus, essa mensagem é para criança. Mas eu quero acreditar também que essa mensagem é para aqueles que desejam ser como criança. E essa mensagem é para mim, essa mensagem é para vocês. A primeira evidência é a dependência total de Deus. Primeira evidência de que você se converteu e se tornou como criança é a dependência total. Sabe, eu observo aquele bebê, aquela imagem fantástica, aquela figura do bebê sendo amamentado, cuidado, sendo trocado pela mãe. E não há outra coisa a se concluir a não ser dependência total. Sabe, o bebê e a criança não tem tantas preocupações enquanto ao futuro. Ela não tem a preocupação do que vai comer daqui a 1 hora, do que vai vestir. Toda a preocupação é do pai. A única coisa que a criança precisa fazer é depender. Até quando chora, ela sabe que o pai vai atender, socorrer. Isso é a dinâmica desse desenvolvimento da criança.
Primeiro lugar, dependência total. E aí a gente se pega correndo tanto, se esforçando tanto, se angustiando tanto, trazendo tanto sofrimento para a nossa alma, porque simplesmente a gente nunca aprendeu a confiar e a depender de fato de Deus, dos seus propósitos, da sua vontade para nossas vidas. A gente estava aqui no grupo compartilhando um pouco sobre sofrimento, sobre dificuldades, e aí falou-se na história de Jó. E é mais ou menos por aí. Jó, ele aprendeu a depender de Deus. Jó, ele dependia de Deus e foi, à medida que ele ia sofrendo, ele passou a depender ainda mais de Deus. E nós somos tão presunçosos e somos tão cheios de si, que muitas vezes a gente acha que não precisa de nada de Deus. A gente acha que aquilo que a gente faz é suficiente. E muitas vezes a gente vive como se Deus não existisse. Seria como uma criança que vive ignorando a presença do Pai e sendo criança. Eu lembro de uma história que falaram para mim. Na verdade não é história, é uma imagem que eu tenho muito clara na cabeça. Quando eu ia na praia, e eu via sempre tinha uma criança mais afoita, sabe? A criança que entrava, se embrenhava ali no mar, e aí sempre estava acompanhado dos pais. E alguns pais gostam de provar e ver os limites dos filhos e saber até onde eles vão. E aqueles mais ousados, e esse meu primo aí que eu amo tanto era desse tipo. Era o cara que na infância não tinha freio. Ele ia embora e não importava o tamanho das ondas. Mas sabe uma imagem que me marcou? Foi poder ver um dia, quando uma criança estava entrando, ele começou a afundar e o pai estava ao lado ali. E quando menos espera, a criança já estava se afogando e ela ergue os braços. E aí o que resta à criança é ser salva. E aí quem salva? O pai. O pai se toma pelos braços, ergue. E naquele momento, por mais criança que ela fosse, e com atitudes de adulto, ela percebe e chega à conclusão que depende do pai. Depende do pai. Uma outra evidência. A primeira é a dependência total. A outra, o segundo dedinho da mão da gente, é amor incondicional. Criança tem um amor incondicional. Adulto coloca condições para amar. Adulto puxa do bolso uma lista e apresenta e diz, olha, precisa fazer isso, isso, isso e aquilo para que eu ame você. E se você não obedecer isso, você não vai receber o meu amor. Então a segunda característica é o amor incondicional. A criança ama até quando é corrigida. Ela sente o amor do pai na correção. Nós, como os filhos de Deus, muitas vezes a gente se rebela e se revolta quando Deus simplesmente nos ama através da sua correção. Quando Deus, através da sua disciplina, nos ama e a gente se rebela, se revolta. Amor incondicional. A terceira é algo que para mim pega bastante. Rapaz, eu preciso me converter como criança e eu preciso realmente ter essas marcas. A terceira, ela é o perdão imediato. Primeira, dependência total. Segunda, amor incondicional. E a terceira característica que a gente encontra muito nas crianças é o perdão imediato. Vocês percebem que logo as crianças retornam rapidamente depois de uma correção? Vocês percebem? E é interessante que um rabino falou que os adultos brigam e ficam com raiva, não querem nem saber um do outro, porque o que eles querem mesmo é ter razão. Já as crianças, as crianças brigam e logo fazem as pazes, porque o que elas querem mesmo é ser felizes. As crianças querem ser felizes, sabe? E para ser feliz é necessário perdoar de forma imediata. A Bíblia nos aconselha a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E esse cara que vos fala aqui é um cara que minha esposa sabe muito bem. Ela é quem mais sofre com isso. É um cara que coloca
prazo e condições para perdoar muitas vezes. Mas quando eu olho para o que Jesus fez por nós e para a medida do perdão que Ele deu, que Ele derramou em nosso favor, eu percebo que essa é a medida que a gente tem que perdoar. Nesse mesmo texto aparece outra pergunta bem interessante, coisa de adulto também. O velho Pedrão pergunta quantas vezes se tem que perdoar. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele lança essa outra pergunta que é típica de adulto. Criança não ia perguntar quantas vezes teria que perdoar, porque criança já carrega o perdão em si. Criança às vezes guarda rancor para ganhar um afago, um reconhecimento. Pelo menos eu fazia isso. Eu apanhava, passava meia hora chorando no quarto lá, para poder simplesmente escutar os passinhos da minha mãe entrando no quarto. Eu sabia que ela ia vir, ia me dar um cheiro na cabeça, um beijo e falar que me amava. Eu passava um tempão esperando isso. Mas esse perdão imediato é algo que criança tem. Nas relações, no convívio. Quer que termine já? No convívio, a gente percebe isso nas crianças. Perdão imediato. A quarto dedinho. Obediência completa. Obediência completa. E essa obediência, ela se dá não por medo, mas por temor. Essa obediência, ela se dá por temor. Eu aprendi que temor é a clara consciência de que Deus vê tudo que a gente faz, escuta tudo que a gente fala e sabe tudo que a gente pensa. Isso é temor. É saber que Deus, que não adianta para onde você vá, Ele sabe de tudo. E muitas pessoas fazem essa relação com caráter, né? Caráter e status. Caráter, eu já ouvi falar que é o que os anjos dizem ao seu respeito. Mas eu vi uma definição secular que eu achei muito legal. Que está mais relacionada à ética. Na verdade, a definição era ética. Estava relacionada à ética. Que está tudo no mesmo caminho. Que dizia que se você pode contar como fez, faça. Isso é ético. Se você pode contar como fez. E a gente vive num tempo em que não se compartilha muito e não se fala muito a respeito daquilo que se faz. Essa obediência completa. Como filhos, como criança que se converte, que herda um reino e é inserido no reino de Deus, a gente precisa ter essa obediência completa. Uma obediência parcial é uma desobediência completa. Não adianta obedecer parcialmente. As coisas de Deus é sim ou não. Ponto final. Desobediência parcial é obediência completa. Não adianta, não tem para onde fugir. E a última, ela aparece no versículo 4. Jesus disse, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. O último é humildade no viver. O último dedinho é humildade no viver. Ah, como é bom olhar a humildade que as crianças têm. O que a gente vê hoje em dia é várias tentativas dos pais em querer tirar esse brilho, essa coisa característica da criança que é a humildade. A gente vê tanta criança aí com conceito de moda elevado, com conceito de marca, e que não sabe o que é pisar no chão e se sujar de areia. E desfrutar das coisas mais simples da vida. Mas essa resposta, para mim, foi a principal resposta de Jesus para aquela pergunta. De um lado, um pensamento adulto e chato, no qual queriam descobrir quem era o maior no reino dos céus. Do outro, o Messias, Jesus, o Deus que se fez homem, apresentando uma criança e falando sobre a humildade que essa criança tem. São dois contrapontos. De um lado, aquele que desejava, se realmente houvesse um lugar muito importante no reino dos céus, ele seria candidato, ia lançar sua candidatura a ocupar esse lugar.
e de um outro um Jesus que se fez tão humilde, tão simples, ao ponto de vir e pisar o chão dessa terra e dar a sua vida por nós. E ele apresenta como figura a criança. Sabe, gente, a gente precisa de fato se converter todos os dias. A gente precisa de fato ter em vista as crianças. Ter em vista a simplicidade da criança, a humildade, o desprendimento da criança. A gente precisa ter em vista essa coisa de depender do Pai, de obedecer ao Pai, de perdoar de forma imediata. A gente precisa ter em vista essas coisas. Eu acho que no mês das crianças, no mês do Vicente, no mês do Guilherme, né? A gente precisa aprender com eles. A gente precisa aprender, talvez, com um dos exemplos mais emblemáticos que Jesus deu. Foi o exemplo da criança. A gente precisa ter coragem e humildade para se converter todos os dias e, em se convertendo todos os dias, se tornar como crianças. A gente precisa, nas nossas relações, agir muitas vezes como criança. Não de forma imatura, mas de forma amadurecida suficiente para, enquanto adulto, agir como criança. Deixa para lá, eu abro mão do meu direito. Humildade é também julgar o outro superior a si mesmo. E no mundo que a gente vive é muito difícil isso acontecer. No mundo em que a gente vive, a gente é estimulado, instigado a ser cada vez melhor. Você precisa ser melhor. Mas o desafio da fé cristã e dos evangelhos, das boas novas que ganham nosso coração, é fazer do outro melhor. É fazer do outro melhor. É ter a capacidade de ser simplesmente instrumento. Objeto usado por Deus, o vaso que Ele usa, que Ele molda e que Ele usa para a sua glória. Que a gente saia daqui realmente desafiados a observar as crianças e agir como as crianças. Que a gente possa ter essa capacidade de se despir desse adulto, muitas vezes adoecido, enrijecido pela vida, pelas experiências, e a gente, enquanto se converte, a gente possa renascer de novo em Cristo. Que a gente, quando olha para o outro, a gente tenha simplesmente o desejo de ser feliz com ele, de fazê-lo sorrir, de brincar, de gastar um tempo. Que a gente não tenha nenhum outro interesse acima de todas as coisas, a não ser feliz e fazer o outro feliz. Amém, queridos? Eu queria orar com vocês e nada foi combinado e durante o louvor Thomas cantou "Quero ser como uma criança". E eu queria convidar vocês a terminar cantando essa canção. Depois, criança é assim, cai, levanta, brinca, sorri, olha se o pai viu. Se o pai olha, ele chora, se o pai não olha, ele não chora. Criança é assim. Criança é assim, mas o que criança quer mesmo é ser feliz. Que a gente saia daqui com essa certeza no coração, com isso queimando o nosso coração, que nas nossas brigas conjugais, a gente escolha ser feliz. Viu, Pedro? Viu, Renata? Só posso falar do nome deles porque não é que eles briguem muito, é porque é quem eu conheço aqui. Viu, Carol? Que a gente tenha essa capacidade de decidir ser feliz acima de todas as coisas e fazer o outro feliz. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse lugar,
Obrigado por essas pessoas, por esse privilégio de poder abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e ver o Teu exemplo para as nossas vidas, Senhor. Deus nos desafia para que possamos sair daqui, passar por aquela porta, Senhor, com esse desejo de se converter todos os dias e de, em se convertendo, se tornar como criança. Recupera em nós, Senhor Deus, essa criancitude, essa capacidade de viver como criança, Senhor. Deus, nos livra e nos liberta dessa capa enrijecida, endurecida, que a vida forjou em nós, Senhor. E pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que possamos ser libertos, Senhor. Libertos de nós mesmos e libertos para o outro, Senhor. Oh, Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque são essas coisas que nos dá sentido para o viver, Pai. São essas coisas que fazem com que a nossa vida de fato valha a pena, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe cada vida aqui que é a Tua igreja. Que essa Tua igreja que aqui está, Senhor, possa, Senhor Deus, caminhar por essas ruas, por esse bairro, por essa cidade, espalhando essas crianças que habitam nelas, Senhor, que habitam em mim. Que a gente possa andar por esse parque da existência, escorregando, caindo, levantando, sendo socorrido por Ti, ajudando ao outro, brincando, sorrindo e desfrutando a vida, Pai, com toda a simplicidade e humildade que somente a criança tem. Obrigado, Pai querido, por essa noite, em nome de Jesus. Amém.